Oi pessoal, bom dia. Hoje a gente está falando de um lugar muito especial. A gente está falando de Roma. Roma é uma das mais importantes cidades da história da humanidade. Ela tem em torno de 2.500 anos de história e acredita-se que foi fundada em 753 a.C. Mas há relatos de que sua fundação pode datar de 1100 a.C. Ela é considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade. A Roma tem em torno de 2,8 milhões de habitantes, mas a grande Roma chega a ter quase 4 milhões, pelo último censo de 2017. É a 28ª cidade global no ranking feito em 2010. Tem um PIB de 94,3 bilhões de euros, cerca de 121 bilhões de dólares. E a renda per capita, o PIB per capita médio de Roma gira em torno de 24.509 euros. A economia de Roma é baseada, assim como a economia da Itália praticamente, em serviços e também em empresas de alta tecnologia, como informática, aeroespacial e defesa e telecomunicações. O aeroporto de Roma é o Fiumicino, é um dos mais importantes aeroportos da Europa e do mundo. Bom, Roma tem monumentos históricos incríveis, e vamos citar alguns: o Coliseu, a Fonte de Trevi, a Basílica de São Pedro, o Panteão, o Capitólio e os Fóruns Imperiais, de onde a gente está falando hoje, da principal praça, do principal sítio dos Fóruns Imperiais. Então, a gente fez uma visita um pouquinho mais cedo ao Coliseu. A gente vai colocar algumas imagens daqui a pouco para vocês. O Coliseu ele é datado de ter sido construído em 72 a 80 a.C. Foram 8 anos de construção. Algumas coisas curiosas que a gente aprendeu lá é que no dia da inauguração do Coliseu, cerca de 5.000 animais foram sacrificados e cerca de 1.000 gladiadores foram mortos no dia da inauguração. O Coliseu ele era praticamente uma casa de apostas, então você tinham espetáculos ao longo do dia, espetáculos com morte de animais e entre gladiadores. O que é interessante em relação a esses gladiadores é que os gladiadores eram prisioneiros de guerra e eles eram divididos em dois grupos, o do grupo A e o do grupo B. O do grupo A era um gladiador de elite e normalmente eles apenas se degladiavam entre si, mas não eram mortos. O do grupo B, sim, dependendo da aposta que era feita, então a partir do resultado da briga, eles poderiam ou não ser sacrificados de acordo com o lance das apostas. E no caso dos gladiadores do grupo A, uma coisa bem interessante que a gente descobriu lá é que quando os gladiadores do grupo A morriam, o sangue deles eram colocados em pequenos potes e eram colocados para as mulheres, para venda para as mulheres, para a venda para o povo romano, porque as mulheres de Roma se dizia naquela ocasião que tinham baixa fertilidade, e aí em se tomando aquele sangue, ele funcionava como uma espécie de um Viagra, então elas passavam a ter uma fertilidade maior. Coisa bem antiga, bem curiosa, né? Mas quem puder vir a Roma é um destino da humanidade fabuloso, né? Bom, hoje no Bom Dia vamos começar a falar, a gente vai visitar 3 cidades italianas: Roma, Veneza e Florença. E a gente vai falar sobre planejamento financeiro, tá? O que é um planejamento financeiro? A importância desse planejamento financeiro, como ele deve ser estruturado e como ele deve ser monitorado ao longo do tempo. Bom, vamos começar então. O que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro é a organização das finanças pessoais para a criação de um manto de proteção das necessidades do indivíduo e de uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos e realizar sonhos em curto, médio e longo prazo. A principal sustentação de um planejamento financeiro chama-se disciplina. Através da disciplina, com ações objetivas em prol de metas, é que nós vamos conseguir sucesso dessa organização.
É de olho no longo prazo e na aposentadoria que deve se concentrar o planejamento financeiro. Tudo começa com um bom diagnóstico da situação atual e passa pelos caminhos necessários para o sucesso. Então, o planejamento financeiro ele deve ser estruturado da seguinte maneira. Primeira parte, faça um diagnóstico. Nesse diagnóstico você deve incluir salário e rendimentos atuais, estabilidade dessas fontes de renda, previsões de receitas extraordinárias nos próximos meses e apuração de gastos semanais, mensais e anuais. O segundo passo de um planejamento financeiro é traçar planos. Depois é hora de traçar os principais objetivos que você tem em mente para os próximos 5, 10, 20 e 30 anos. Onde você quer estar financeiramente e pessoalmente dentro dessa faixa de tempo. Qual tipo de padrão de vida você quer ter e quanto você gostaria de ganhar. Com esses dois cenários em mão, o atual e a perspectiva futura, você tem uma base para começar a se planejar. É o momento então de descobrir os melhores caminhos para chegar de fato ao futuro que se almeja. Bom pessoal, amanhã a gente vai seguir, nos próximos programas a gente vai seguir falando um pouquinho de planejamento financeiro, mas lembrar desses dois pilares para começar a fazer um planejamento financeiro. A fase de diagnóstico e a fase de traçar planos. Ou seja, fazer a arquitetura desse planejamento financeiro para os próximos anos, ok? Bom, vamos mostrar mais umas imagens de Roma agora. Bom, vamos voltar agora e vamos dar uma olhadinha como é que estão os mercados agora. Mercados doméstico, Ibovespa, dólar e euro. E os mercados americanos, Dow Jones e Nasdaq. Bom, para finalizar, esse Bom Dia Árvore especial aqui direto de Roma, mais uma pérola. O trabalho e a fé vencem tudo. Tá certo, pessoal? Até a próxima. A gente se vê em Veneza. Um grande abraço.